Bom, olá a todos, meu nome é Marcelo. Hoje a gente vai ter a terceira aula do curso de Termodinâmica Básica e a gente vai ver sobre pressão. Bom, uma definição mais geral de pressão, então, é a razão entre a força e a área onde esta força é aplicada. Então a gente tem a equação aí no lado, pressão, força dividido por área, e dessa equação também a gente pode, em algumas aplicações, por exemplo, quando você tem um fluido pressurizado contra uma superfície, dessa equação a gente deduz que a força que esse fluido exerce contra a superfície é a pressão desse fluido vezes a área da superfície. Bom, um assunto que às vezes causa uma certa confusão é em relação à pressão absoluta, pressão manométrica e pressão de vácuo. Bom, assim como a gente tem uma escala absoluta de temperatura, então que ela tem um zero absoluto e nenhum sistema pode ter uma temperatura mais baixa do que esse zero absoluto, a gente tem uma escala absoluta de pressão. Nenhum sistema pode ter uma pressão abaixo do que aqui a gente na figura está mostrando de vácuo absoluto, né? O que acontece? A pressão manométrica seria mais como se fosse um equivalente à escala Celsius para a temperatura. Então, a escala Celsius, o zero da escala começa a medir no que seria ali o ponto de congelamento da água, que seria a temperatura 273 Kelvin, né? Os manômetros, ou a pressão manométrica, é como se a gente colocasse o zero da escala na pressão atmosférica. Então, os manômetros medem a partir da pressão atmosférica para cima, né? E os vacômetros medem da pressão atmosférica para baixo até o zero absoluto, né? Então, nesse caso, geralmente tem instrumentos diferentes para medir pressões acima da atmosférica e pressões abaixo da atmosférica. Mas a diferença entre pressão manométrica e pressão absoluta simplesmente como se a gente deslocasse o zero da escala, começasse a medir na pressão atmosférica e daí para cima é pressão manométrica e da pressão atmosférica para baixo é pressão vácuo, geralmente a gente diz, né? Bom, um outro componente de pressão que a gente encontra em muitas situações é a pressão hidrostática, que é a pressão produzida por um fluido em repouso à medida que a gente aumenta a profundidade. Então, essa pressão hidrostática ela varia de forma linear com a profundidade e a gente pode calcular ela com a equação. Então, conhecendo a massa específica desse fluido, a aceleração da gravidade e a profundidade onde se quer obter a pressão, a gente consegue calcular essa pressão hidrostática. Uma outra característica da pressão hidrostática é que ela sempre tem valor zero aqui na superfície. Então, na superfície a profundidade é zero, então, por definição, a pressão vai ser zero. E ela vai aumentando de forma linear até a profundidade onde se queira calcular, né? Bom, uma outra situação onde a gente tem esse comportamento da pressão e aumentando com a profundidade é na pressão atmosférica. Mas, nesse caso, a gente não usa o nome de pressão hidrostática, né? Mas o comportamento é semelhante. Uma das diferenças é que como o ar na atmosfera ele vai tendo variação de massa específica com a altitude, nesse caso, né? Então, o comportamento dessa pressão não é mais linear, como no caso da pressão hidrostática. Então, se a gente considerar como referência, como nível zero, onde terminaria a atmosfera, e medir a profundidade até o nível do solo, então, em situações onde se tem elevações maiores, a gente pode dizer que a profundidade dessa coluna de ar vai ser menor e a pressão que ela vai produzir ali ao nível do solo vai ser menor, né? Então, no nível do mar a gente tem a maior pressão atmosférica e conforme a gente vai subindo a altitudes maiores, essa pressão vai diminuindo. Aqui o gráfico mostra um comportamento da pressão atmosférica em função da altitude. Então a gente vê que ele tem um comportamento linear até altitudes aqui aproximadamente de 2, 3 mil metros. Depois, conforme o ar vai ficando mais rarefeito, então esse termo aqui de massa específica na fórmula da pressão hidrostática, né, ele vai diminuindo, a gente vai tendo esse comportamento não linear da pressão, né? Bom, e para a gente monitorar ou controlar a pressão de um processo, a gente precisa medir ela. Então, os instrumentos mais utilizados para fazer essa medição de pressão são os manômetros ou vacômetros. O princípio de funcionamento do manômetro, então, basicamente é um tubo. A pressão do fluido deforma esse tubo e essa deformação é transformada então em movimentação de um ponteiro onde a gente lê a pressão no mostrador. Bom, essa foi então a nossa terceira aula, espero que tenham gostado e a gente se vê na próxima.